Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Estamos começando ao vivo para todo o Brasil o nosso programa. É um horário que estamos acostumados a falar sobre algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. Eu sou o diácono Eric Módulo. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rede Século XXI para todo o Brasil, para o nosso programa Eclésia. Hoje, muitas pessoas estão lembrando, 500 anos da Reforma Protestante. Nós não temos nada a comemorar, temos apenas o que lamentar, a divisão no corpo místico de Cristo. Mas nós não estamos aqui para falar disso não, porque nós rezamos, claro, pela unidade da igreja. Nós estamos aqui para falar de assuntos relacionados à fé católica. Essa semana nós comemoramos, lembramos o Dia dos Finados. O assunto está relacionado a isso, daqui a pouco o Padre Guido já disse qual é, porque eu quero dar boa noite a ele, já no início do nosso programa. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno a tantas cidades que nos acompanham todas as terças-feiras. Hoje, de uma maneira especial, a Dona Fátima, a Dona Maria Clemente de Criciúma, como também lá em Criciúma, o seu Adalberto Gambalonga e Dona Ladia e tantas outras pessoas, meus irmãos. Queremos chegar nas vossas casas com alegria, com entusiasmo, mas sobretudo com uma força de vontade de transmitir a palavra de Deus, a doutrina cristã. Sobretudo nesta semana toda especial. Diácono Eric, é verdade, amanhã já estamos no mês de novembro e em todos os países do mundo, menos no Brasil, respeitamos também as tradições diferentes. Amanhã é o dia de Todos os Santos e quinta-feira, dia 2, a comemoração de todos os fiéis falecidos. Aqui no Brasil, por disposição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a solenidade de Todos os Santos passa para o primeiro domingo do mês. Portanto, depois da manhã, feriado nacional, lembraremos todos os nossos entes queridos que Deus chamou para si e que nos precederam na vida eterna. Isso, muito bem, Padre Guido. Então, no programa de hoje, o Padre Guido vai falar para a gente, por exemplo, vai nos ensinar como é que a gente faz para rezar pelas almas, como que é possível a gente lucrar a indulgência plenária a um familiar já falecido, já que a gente vai, nessa semana, rezar pelos fiéis falecidos. E no programa de hoje falaremos sobre a ressurreição da carne. Esse é o tema do programa de hoje. A ressurreição da carne, um dogma de fé. Falaremos sobre esse assunto, a ressurreição da carne. E o Padre Guido vai falar também sobre essas questões relacionadas, então, à oração pelos fiéis defuntos e como a gente faz, inclusive, para lucrar a indulgência plenária a esses mesmos entes queridos que já estão, vamos dizer assim, em outras instâncias da igreja, já que aqui na Terra estamos a igreja militante e existe a igreja padecente do purgatório e a igreja triunfante já na glória de Deus. O Padre Guido vai explicar, entre outras coisas, isso também no programa de hoje, tá? Padre Guido, vamos lá para o nosso assunto, então, Sim. Que é muito interessante, é uma pauta extensa, vamos tentar aproveitar bem o nosso tempo, já começando direto com a pergunta para o senhor, Padre Guido. O que significa a ressurreição da carne, E houve um tempo específico quando a igreja proclamou essa verdade de fé? Sim. Bom, primeiro respondo com a segunda pergunta. Foi exatamente na ocasião do Concílio de Nicéia e depois foi também no Concílio de Constantinopla, exatamente no ano 325 e 381, que a Igreja definiu esta verdade de fé, a ressurreição da carne. E nós falamos estas palavras toda vez que pronunciamos a nossa profissão de fé. Todos os domingos temos o credo, que termina exatamente com a última frase, a ressurreição da carne e na vida eterna. O que significa ressurreição da carne? Significa que o estado definitivo do homem não será somente a alma espiritual separada do corpo, mas também que os nossos corpos mortais um dia retornarão à vida. Não é fruto de fantasia. Aliás, pelo contrário, Jesus foi o pioneiro. Ele experimentou o efeito da morte e 3 dias depois ressuscitou. E como ele ressuscitou, assim acontecerá para cada um de nós no final dos tempos. É interessante isso, As pessoas, apesar de, o senhor bem disse, durante
toda missa, né? Quando a gente reza o creio, a gente passa por essa verdade de fé, mas não sei se a gente sempre para pensar essa verdade de fé. Eu estou aqui com um texto, inclusive, Padre Guido, do Catecismo da Igreja Católica, já adianto aqui para os nossos amigos telespectadores, que a nossa conversa aqui, durante o programa de hoje, o conteúdo, né, o embasamento para essa conversa está lá no Catecismo da Igreja Católica, a partir do artigo 988. 988 em diante, né, lá no Catecismo da Igreja Católica, está os textos onde nós embasamos a nossa conversa no dia de hoje. E justamente no artigo 990, confirma o que o Padre Guido acabou de dizer. Olha só como diz o artigo 990. Diz assim, ó, a palavra carne designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Ressurreição da carne significa que depois da morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retomarão a vida. É o que o senhor acabou de dizer, né, Padre Guido? Então, Exato. é um artigo de fé. Perfeito. É numa dimensão que foge, digamos assim, ao nosso raciocínio humano, certo? Porque o caso prático com Jesus, que depois será também o nosso caso, quando ele ressuscitou, se apresentou aos seus apóstolos entrando de portas fechadas, para dizer bem claro que com o corpo ressuscitado não vai existir mais nem o espaço, nem as dimensões tipicamente terrenas. É uma dimensão completamente nova. Então, aí que vem, digamos assim, tantas pessoas que questionam, mas na hora da morte, o que acontece? Partimos daí, minha gente. Com a morte, a separação da alma e do corpo, o corpo cai na decomposição. A partir do momento da morte, inicia o processo de decomposição. Padre, para todos, digamos em 99% dos casos, se há alguns fenômenos que também a ciência não sabe explicar, de corpos incorruptos. Mas o processo normal de um corpo humano, a partir da morte, faz com que inicie o processo exatamente da decomposição. Certo. Enquanto a alma, que é imortal, vai ao encontro do julgamento divino e espera reunir-se um dia ao seu corpo, e quando, na hora da ressurreição, acontecerá este fenômeno. Isto é, a alma é feita para estar também com o corpo. O corpo será glorioso, como nós falamos, ressuscitado, uma vida nova que foge ao nosso controle pessoal, mas que foi inaugurado oficialmente pela ressurreição de Jesus. Eis porque, diácono Eric, seria o caso de pegar o apóstolo São Paulo, que chega a fazer esta afirmação, que a nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. É aí que entra exatamente todo aquele serviço de, digamos, de oração pelas almas, de sufrágio, a indulgência, que daqui a pouco vamos falar, etc., porque Deus quer a salvação de cada um de nós e que ninguém se perca. E a Igreja, na sua tríplice dimensão, como assinou no primeiro bloco da abertura, né? De igreja militante, formada por nós aqui na Terra, de padecente, formada pelas almas do purgatório, e de triunfante, realiza um verdadeiro intercâmbio de benefícios espirituais. Padre Guido, é muito interessante a colaboração que São Tomás de Aquino tem em relação a isso. Já que nós lemos aqui, lembrando, hein? O Catecismo da Igreja Católica, a partir do artigo 988, especialmente 990, que eu li agora há pouco, onde afirma exatamente o que o Padre Guido está dizendo isso, né? Que não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retornarão à vida. Isso é o Catecismo da Igreja Católica que está dizendo no número 990. Como que São Tomás de Aquino explica isso? São Tomás de Aquino, grande teólogo, meus amigos telespectadores, considera que a doutrina sobre a ressurreição é natural em relação à causa final, porque a alma está feita para estar sempre junto ao seu corpo e o corpo também para a sua alma.
Veja só, interessante, não podem viver eternamente separados. Inclusive, um atento estudo desta afirmação de Santo Tomás de Aquino nos ajuda também, diácono Eric, a entender o dogma de fé da gloriosa assunção ao céu de Nossa Senhora em corpo e em alma. Que foi exatamente isso que aconteceu com ela, né? Exato, foi o Santo Padre, o Papa, saudoso Papa Pio XII, que proclamou esta grande verdade de fé. Maria não podia ficar separada do seu filho Jesus. E, portanto, foi elevado ao céu para isso. Então, só para completar esse raciocínio, Padre Guido. Sim. Então, o senhor deixou bem claro, né? Como a igreja ensina. O primeiro que, nessa realidade visível, na qual aconteceu essa ressurreição da carne, foi com o próprio Cristo. Sim. Mas com a Virgem Maria é o segundo exemplo onde aconteceu isso? Antigamente, Maria foi elevada para o céu com o seu corpo já glorioso. Com um pormenor interessante, obrigado pela sua colocação, diácono Eric. Maria, por um privilégio especial, pelo fato que no corpo dela se formou o corpo de Cristo, foi preservada da mancha do pecado e, portanto, nunca pecou. E nós sabemos que a morte entrou no mundo devido ao pecado. Maria, que nunca pecou, não merecia morrer. Por isso ela foi elevada para o céu com a sua alma e com o seu corpo já glorioso, não tendo experimentado a morte. Certo? E como também é importante saber que até no caso de Jesus, que fez questão como homem de experimentar também a morte, naqueles dias que ele ficou sepultado no túmulo, o corpo dele não iniciou o processo de decomposição. Típica expressão da nossa fraqueza e do nosso pecado. Interessante. Se não me engano, se não me falha a memória, São Tomás de Aquino ainda ele completa o raciocínio dizendo que se tratará, né, de um corpo real, porém não é um corpo terrestre como o nosso, Padre Guido. Ele disse na palavra dele, o corpo ressuscitado será real e material, mas veja bem agora, mas não terreno e nem mortal. Talvez temos um pouco de dificuldade em entender isso aqui. Isto é, não seremos nunca mais sujeitos ao espaço e ao tempo que está na nossa frente como pessoas humanas. Repito, como Jesus ressuscitou e apareceu entrando de portas fechadas naquela sala. Mas diante até de uma certa incredulidade, foi o mesmo Jesus que pediu numa outra aparição, você tem aí um pãozinho, um pedaço de peixe, e fez questão de comer na frente deles. Isto é o corpo, mas glorioso, como nós falamos, cujas dimensões, digamos assim, fogem ao nosso controle, mas não é absolutamente uma maneira para poder dizer, não é uma coisa que a igreja inventou, não, porque temos exatamente a pessoa de Cristo que ressuscitou da morte. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Padre Guido, algum assunto relacionado ao que a gente está conversando, e também ao dia de finados, que já ele vai explicar para a gente como é que a gente faz para rezar pelas almas dos nossos queridos entes que já faleceram, você pode ligar para a gente, no telefone que a gente sempre disponibiliza aí no vídeo. Todo mundo que ligar para a gente fazendo alguma pergunta ou dizendo apenas que quer participar do sorteio, já sortearemos um livro para todo mundo que participar conosco, esse livro que está aí na sua tela, muito interessante, que tem tudo a ver, inclusive, com o tema. Vai ligando enquanto a gente conversa. Padre Guido, muito interessante isso, né? Agora, vou pensar aqui uma lógica, só me corrija se estiver errado. Nosso Senhor, né, Deus Pai Todo-Poderoso, criou todas as coisas do nada, né? Inclusive nós, seres humanos, do nada. Então, Ele que é Deus Todo-Poderoso, também não seria de se estranhar Ele que pode todas as coisas, recriar cada um dos nossos corpos, no final dos tempos, como que a gente está estudando essa verdade de fé. Sim. Ele é Deus, Ele que criou todas as coisas, qual o problema dele recriar na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, sendo Ele Deus onipotente, né? Agora, como é que fica em relação aos corpos cremados? O que a igreja ensina, o que ela orienta em relação à cremação de corpos? Certo. Bom, embora a cremação do cadáver humano não seja ilícita, a não ser que tenha sido escolhido por razões contrárias à fé, a igreja aconselha vivamente a conservar o piedoso costume
de sepultar os cadáveres, de devolver o cadáver à terra de onde veio. Apesar dessa orientação, então não é proibido a cremação, não, é isso? Não é proibida. Inclusive, em alguns lugares, devido até aos, digamos assim, pouco espaço, né, até não é que seja aconselhável, porém é permitida, certo? Porém, diz o artigo que se há pessoas que fazem isso como um sinal de manifestações contrárias à fé, estão pecando. Por exemplo, por superstições ou religiões estranhas que vão dizer, olha, é necessário cremar o corpo. Não. Por essas razões, não. Não é admitida uma coisa desta, né? Inclusive, a Diácono Eric, em tantos lugares onde se pratica, né, a cremação, quando a funerária entrega no cemitério aos familiares a caixinha com dentro as cinzas, está sempre presente o sacerdote que faz orações apropriadas para as mesmas cinzas. Praticamente, a cremação significa reduzir o corpo humano a cinza. Vai acontecer até de uma maneira normal, como a sepultura, né? Mas se costuma também praticar este fenômeno da cremação. E, repito, não é ilícita, não é recomendável, porém. Padre Guido, toda vez que a gente conversa sobre esse assunto, é inevitável, né, chegar alguma pergunta. Aliás, algumas participações já estão aqui em minhas mãos. Eu agradeço, inclusive, as pessoas que estão se tornando sócios aqui conosco agora, alguns amigos que estão ligando, se atenderam aqui o nosso apelo, nos ajudando a manter no ar o nosso programa, o programa Eclésia e todos os outros, a Marli Luísa Pereira, de Bragança Paulista, Marli Cláudia Pavan, de Rio Claro, Rosana Aparecida, de Bocaiúva, Minas Gerais, Maria do Carmo Camargo, de Ervaldo Oeste, Santa Catarina, André Luiz Simões, de Rio Claro também, Maria Aparecida da Silva, também da cidade de Simões, São Paulo. São alguns exemplos de algumas pessoas que acabaram de se tornar sócios conosco. Além disso, estão participando conosco do sorteio, porque todo mundo que liga, sortearemos já já o nosso livro, né, que está aí na sua tela. Um livro que tem tudo a ver com o assunto, inclusive, que a gente está conversando. Mas, Padre Guido, toda vez que a gente entra nesse assunto aqui no programa, e em algumas ocasiões nós tratamos disso, alguém sempre manda uma pergunta para a gente relacionada à reencarnação. Sim. Como é que fica a questão da reencarnação diante da doutrina católica? Bom, em primeiro lugar, a reencarnação, que é a teoria defendida pelo Espiritismo, sempre foi, sempre é e sempre será condenada pela Igreja. Não se trata de religião, se trata só de uma filosofia que afirma que na hora da morte a alma passa para um bebê que está nascendo naquele momento. E se a alma que passa para um bebê está carregada de defeitos, de falhas, de erros, de pecados, cabe àquele bebê, durante a sua vida, purificar aquela alma de maneira que um dia possa chegar na pátria do céu 100% purificado. É teoria completamente condenada. Onde é que nós encontramos, digamos assim, um embasamento, embasamento bíblico? Na carta aos Hebreus. Pode conferir agora mesmo no capítulo 9, no versículo 27, onde está escrito, está estabelecido que cada um de nós tem que morrer só uma vez e logo em seguida deve responder ao julgamento de Deus. Uma doutrina que pensa, além do que o Padre Guido explicou, outras variantes que se reencarnam em outras instâncias da matéria, animais ou outro tipo de coisa, sim. A coisa vai longe. Mas a questão é que, se a gente pensar uma doutrina que a pessoa será purificada reencarnando, melhorando, pagando o seu karma, etc., etc., isso é ao contrário, né, exatamente, da ressurreição, de que nós entendemos e pregamos na nossa fé católica. Né, nós, inclusive, é artigo de fé, a ressurreição da carne, como a gente está dizendo. Mas não só isso, isso nega a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque a pessoa não precisa ser remida por Cristo, porque ela sozinho vai conseguir essa perfeição e não tem nada a ver com o pensamento católico, né? É contrário, não tem como, né, Padre Guido? A Igreja não poderá nunca aceitar uma coisa desta do Espiritismo com as suas ramificações também, né? Chegou até a assinar o Diácono Érica a reencarnação até em animais, sim?
Porque o hinduísmo, por exemplo, afirma que quando a alma está mais ou menos nos últimos degraus da perfeição, que chama-se nirvana, é aí que se encarna em 3 animais, na vaca, na cobra e no macaco. Por isso que há estes países, sobretudo na Índia, onde estes animais são considerados sagrados. Nada disso, minha gente. Graças aos merecimentos de Jesus que intervém. Por isso, daqui a pouco vamos falar exatamente através do magistério da Igreja, Deus que faz tudo para que possamos alcançar a nossa pátria definitiva, purificado pelos nossos erros. Já entrando nesse assunto, Padre Guido, o nosso programa está tratando da verdade de fé chamada Creio na Ressurreição da Carne. A gente está ajudando a entender um pouco mais sobre isso. Lembrando que no Catecismo da Igreja Católica, pegue lá, vale a pena. Você pode pesquisar na internet ou se você tem um exemplar do Catecismo aí na sua casa, a partir do número 988, do artigo 988 em diante, eu li agora há pouco, inclusive, o artigo 990, né? Onde vou repetir aqui rapidamente, a palavra carne, diz o Catecismo, designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Ressurreição da carne significa que depois da morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retornarão à vida. É isso que ensina a igreja. Agora, Padre Guido, já entrando no assunto. Sim. Enquanto o senhor explicou agora há pouco, a pessoa morreu, o julgamento para cada uma dessas pessoas já acontece imediatamente após a morte. Morremos uma só vez, como o senhor ensinou, e como diz Hebreus capítulo 9, como está claro lá no Novo Testamento, Hebreus 9. E esperamos um dia no juízo final, nos últimos dias, essa ressurreição da carne de maneira que só Deus sabe como será feito, nós um dia saberemos. Agora, enquanto essas pessoas já contemplam a glória de Deus, parte, como o senhor disse, da igreja triunfante, já contempla a glória de Deus, já está no céu. Outra parte no purgatório, da chamada igreja padecente, e nós daqui da terra, a igreja militante. Nessa realidade mística, que é uma única igreja, dividida nessas 3 instâncias, por que devemos e como devemos rezar pelos mortos? Certo. As almas padecentes no purgatório aguardam ansiosas o momento de poder chegar na pátria do céu. Nós, aqui na Terra, é dogma de fé, em primeiro lugar. Nós, aqui na Terra, exatamente pela capacidade que temos desta ajuda que prestamos às almas, podemos colaborar para que, quanto antes, termine, digamos assim, esta expectativa ou este sofrimento das almas. É aí que intervém o magistério da Igreja com a autoridade que tem pelos merecimentos de Jesus. O magistério da Igreja apresenta um grande benefício chamado de indulgência plenária. Em ocasião do dia de finados, o tempo até específico, a partir do meio-dia de amanhã, dia 1º de novembro, até o dia 8 de novembro. Nestes 8 dias, podemos lucrar a indulgência plenária aplicável única e exclusivamente às almas do purgatório. Vamos fazer o seguinte, Padre Guido, eu vou interromper o senhor um minutinho. Nós precisamos ir para o intervalo. E o senhor faz o seguinte, depois do intervalo, o senhor explica para a gente, então, como faz para lucrar. Perfeito. Né? O senhor já começou explicando, então, que amanhã, a partir do meio-dia, até o dia 8, é possível fazer essas orações em intenção dessas pessoas que já faleceram, né? E lucrar a indulgência plenária. O senhor explica para a gente como fazer isso depois do intervalo, por favor, certo. Padre Guido? Primeiro explico o que é indulgência plenária. Ótimo, o senhor vai explicar para a gente o que é a indulgência plenária certo. E como lucrar, então, nesses dias que a gente está vivendo para os fiéis defuntos. Questões relacionadas à cremação de corpos. O Padre Guido já disse, e repito aqui, a igreja ela não condena e proíbe a cremação dos corpos. Ela não condena e nem proíbe. Porém, orienta que a maneira tradicional é preferível. É preferível manter a questão da sepultura com o corpo do fiel defunto, etc. Né? Mas não proíbe a cremação. E isso não atrapalha em nada, inclusive, o que a gente está conversando aqui, da chamada ressurreição da carne. Repito, né, Padre Guido? Se Deus tudo pode, né, as pessoas que foram cremadas e as pessoas que não foram cremadas, de qualquer maneira, do ponto de vista carne, não existirá mais. Exato, né? Exato. Não faz diferença, né, Padre Guido? Exato. Deus tudo pode. Talvez uma observação que nós poderíamos fazer. Quando se trata dos santos, meus amigos, como nós gostamos de manifestar a nossa devoção
através de uma relíquia dos santos. E a relíquia dos santos é do corpo dos santos. Se o corpo for cremado, não tem mais nenhuma relíquia. E o fato de manter a devoção das relíquias dos santos é para dizer que eles estão como que vivendo ainda entre nós. Isto é uma maneira de manifestar uma presença com a sua graça, com os seus benefícios, a vantagem de cada um de nós. E também afirmando o que a gente está conversando aqui, que cremos na ressurreição da carne. Exato. Né? É uma maneira implícita de dizer isso, né, Padre Guido? É Perfeito. Verdade. Agora, Padre Guido, muitas perguntas você já vai responder a questão da indulgência, hein? Sim. Não sai daí, o Padre Guido vai responder na sequência. Outras pessoas aqui também estavam reparando, entre as participações dos nossos amigos telespectadores, muitas pessoas têm uma certa dúvida e tentando raciocinar, vamos dizer assim, de maneira concreta. Olha, quando eu morrer eu vou encontrar meus familiares, eu vou viver no paraíso ao lado dos meus familiares. Padre Guido, eu acho que o próprio Jesus deixou aí um ensinamento isso para a gente, quando ele falou daquele exemplo da senhora que tinha muitos maridos, né? Que foi viúva muitas vezes, no céu, quem será o seu marido verdadeiro? Não é essa a lógica, né, Padre Guido? Exato. Jesus respondeu naquela oportunidade que não podemos transferir o nosso modo de pensar tipicamente humano para a realidade da vida eterna. Ninguém vai casar na vida eterna. Inclusive, não é o caso, mas temos que educar os nossos irmãos. Meus amigos, é absurdo notar como há até igrejas que cobram dos seus membros uma prestação mensal para adquirir um lote no céu, onde construir a casa até com vista para o mar. Parece bastante ridículo, é um infantilismo, uma maneira muito sutil de enganar as pessoas, porque isso não pode existir. Não podemos absolutamente colocar a nossa mentalidade numa dimensão eterna. Verdade, Padre Guido. Bom, vamos voltar ao assunto que a gente estava conversando da indulgência. Antes da gente chegar, então, na questão do senhor explicar novamente o que significa indulgência e como lucrar essa indulgência para os fiéis falecidos, nós estamos falando aqui dessas realidades, né? Igreja militante aqui da terra, padecente, a igreja do purgatório e a igreja triunfante, a do céu. O purgatório, Padre Guido, há muita gente que nem acredita na existência do purgatório, especialmente entre os protestantes, né? Não acreditam no purgatório. Qual é o embasamento, vamos dizer assim, de onde a igreja tira esse embasamento para defender, né, a existência do purgatório? Bom, em primeiro lugar, sempre a igreja defendeu que na pátria do céu temos que chegar purificados. O purgatório não é um lugar, é um estado, né, onde a alma, que adquire o título de padecente, aguarda a oportunidade da sua purificação e para poder chegar no céu. O fundamento bíblico nós temos exatamente no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12. O diácono Érico, o senhor assinou opiniões diferentes, sobretudo de protestantes. Lamento dizer, mas este livro, os dois livros dos Macabeus, foram tirados da Bíblia pelos protestantes. Meus irmãos, isso não se faz. Cada um tem direito a ter as suas ideias, mas não se pode manipular a Bíblia diante de uma verdade também esclarecedora e que está registrado. Repete, por favor, o título, o texto bíblico de novo. É o segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, onde tem toda uma história muito bela de soldados que haviam assaltado uma cidade, haviam roubado o ouro do templo e depois foram mortos. Um tal de Judas Macabeu, o chefe, no dia seguinte mandou recolher os cadáveres dos soldados para dar uma digna sepultura. E os soldados encarregados notaram que debaixo da roupa dos soldados mortos havia objetos de ouro que haviam roubado no templo. Certo. Portanto, Judas, o chefe que acreditava na imortalidade da alma, fez uma coleta e mandou o valor, inclusive para o templo de Jerusalém, para que fosse oferecido um sacrifício de expiação do pecado, porque acreditava na imortalidade da alma e na necessidade de entrar no céu purificados. Muito bem, claríssimo.
Então, acreditando na imortalidade da alma, na necessidade de entrar no céu purificado, nós acreditamos que existe essa instância chamada purgatório, que tem data de validade, né? Um dia não existirá mais o purgatório, Sim, né, Padre Guido? no final do mundo não existirá mais também, com o julgamento final, não existirá nunca mais o purgatório. Então, Padre Guido, para a gente voltar naquilo que a gente estava dizendo, que é talvez a discussão-chave aqui do nosso programa. Sim. O que é a indulgência plenária? Primeiro de tudo, explica para a gente. Bom, a palavra indulgência significa remissão, isto é, perdão, dos castigos temporais merecidos pelas almas do purgatório devido aos pecados cometidos aqui na Terra e que foram perdoados através do sacramento da confissão. Certo. Isto é, para entender melhor, se eu solto uma palavra contra uma pessoa, claro que faço um pecado, peço perdão, vou até me confessar, recebo o perdão de Deus, mas ninguém me tira o fato que eu soltei aquela palavra que mereceria um castigo. É este castigo que é perdoado. Indulgência plenária significa o perdão total, minha gente, destes castigos merecidos pelos pecados e que foram já perdoados aqui na Terra com o sacramento da confissão. Como é que se faz para alcançar este grande benefício? O magistério da Igreja aponta 5 itens e tudo isso a partir de amanhã, dia 1º de novembro, até o dia 8 de novembro. Certo? Quais são estes 5 itens? Primeiro, visitar o cemitério e rezar pelas almas. Certo. O cemitério é um lugar sagrado, não é lugar de conversa, minha gente, de venda de objetos, digamos assim, de consumo, etc., ou de bebedeiras, nada disso. O cemitério é um lugar sagrado. Mas, padre, eu tenho já uma certa idade, não consigo andar. Vai numa igreja, que é a mesma coisa. Mas, preferivelmente, a visita ao cemitério e rezar pelas almas. Segundo, confessar-se. Fazer uma confissão sacramental. Terceiro, receber a Santa Comunhão e oferecer a comunhão pelas almas. Quarto item, rezar com profunda devoção a profissão de fé, isto é, o credo. E o quinto item, rezar um Pai Nosso nas intenções do Santo Padre, o Papa. Veja, meus amigos, vou repetir agora, não se trata de grande coisa difícil a ser cumprido, não. A igreja não pede ofertas especiais, não. Domingo retrasado foi o dia das missões, aí sim tinha uma motivação válida para ajudar os missionários. Mas em ocasião dos nossos entes queridos que nos precederam na vida eterna, a igreja pede, repito, visitar o cemitério, ou nos outros dias visitar uma igreja e rezar pelas almas, confessar-se, receber a Santa Comunhão e oferecer pelas almas, rezar a profissão de fé, o credo, e rezar um Pai Nosso nas intenções do Santo Padre, o Papa. Então a pessoa, bom, só para ficar bem claro, você entendeu, né? Indulgência plenária. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é perfeitíssimo e elevou todas as coisas que fez à perfeição, a igreja recorre aos méritos dele, que são infinitos, né? A igreja recorre aos méritos de Cristo em favor das almas, de todas as pessoas, né? O pecado já perdoado, ok, está perdoado, mas as causas das penas temporais, na qual podemos ainda padecer, e é dessas penas que podemos ser livres lá no purgatório.
essas penas temporais, a igreja recorre aos méritos de Cristo para que as pessoas que lá estão no purgatório sejam livres dessas penas temporais. Em algumas outras ocasiões durante o ano, nós podemos rezar e pedir essa indulgência plenária para nós mesmos. Sim. Como acontece, por exemplo, na Quaresma, para quem reza a Via Sacra. Para dar um exemplo, tem muitas oportunidades no ano, essa é uma, para nós mesmos. Nesse período, não, só para as almas. A partir de amanhã, dia 1º, a partir do meio-dia, ou dia 8, como o Padre Guido disse, é tempo de rezar pelas almas. Esses passos que o senhor fez, Padre Guido, explicou, a gente escolhe uma pessoa, um ente querido ou algum amigo já falecido para a gente rezar por aquela pessoa. Pode fazer mais de uma vez? Sim, nós temos toda a liberdade nestes 8 dias. Claro, alguém pergunta, padre, tem que me confessar todo dia? Não. Se você já se confessou, renova o ato de arrependimento e vai para frente. Olha, gente, seria o caso de pegar uma página muito rápido da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, assim chamada porque o Menino Jesus lhe aparecia mais de uma vez lá dentro do Carmelo de Lisieux, na França. Um dia, a Madre Superiora chamou Teresinha e lhe disse, olha, a próxima vez que te apareça o Menino Jesus, pergunta-lhe em meu nome quando é que no decorrer do ano mais almas do purgatório vão para o céu. 2 dias depois apareceu. E Santa Teresinha, como sempre, muito obediente, fez esta pergunta e vejam só a resposta que o Menino Jesus deu. Isso acontece de uma maneira especial 2 vezes ao ano. No dia de Natal, 25 de dezembro, lembrando a minha chegada no mundo, e no dia de finados, dia 2 de novembro. Olha quantas pessoas que estão em oração nesses dias, né? Para que as almas possam chegar na pátria do céu. Mas, como sempre, quando falo dessas coisas, diácono Eric, alguém que pergunta, mas padre, se eu faço estes 5 itens da indulgência plenária, por exemplo, acabo de perder uma pessoa muito querida da minha família e faço isso com todo o meu fervor, mas a alma desta pessoa querida, na verdade, já está no céu. Eu estou perdendo o meu tempo? Não. Quando acontece uma coisa desta, que a alma já está no céu, Deus aplica o fruto da tua indulgência para uma outra alma mais necessitada. Interessante. Então, é bem claro, né? De maneira simples e direta. Nós precisamos e queremos rezar pelos fiéis defuntos. A igreja sempre tem esse costume. Nós estamos no tempo propício para isso, amanhã a partir do meio-dia. Quem sabe você não vai na missa diariamente todos esses dias, de amanhã até o dia 8, e cada dia oferece a intenção por uma alma de um ente querido. Se você não tiver quem oferecer, oferece de maneira aleatória pelas almas do purgatório. Né? Deus conhece, como o Padre Guido disse, as intenções e ele sabe o que fará com esse sufrágio, é a palavra correta, sufrágio, né, Padre Guido? Exato. E falando das almas do purgatório, não sei por qual motivo entrou na certa piedade religiosa pelas 13 almas benditas ou aflitas. Não, gente, não existe isso. Vamos rezar pelas almas em geral, sobretudo aquelas que mais precisam da misericórdia de Deus. Não esqueçam, inclusive, um pormenor. Acabamos de celebrar o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E Nossa Senhora ensinou aquela bela oração ao término de cada dezena de Ave Marias, quando rezamos o nosso terço. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai para o céu todas as almas, sobretudo aquelas que mais precisam da misericórdia divina. É que falava exatamente das almas do purgatório. Ô, Padre Guido, uma pergunta aqui da telespectadora Josilma Aparecida da Silva de Indaiatuba. Em resumo, ela diz assim, as almas que estão lá no purgatório, elas não podem rezar por elas mesmas? Não, bela essa sua pergunta. Somos nós aqui na Terra que podemos rezar pelas almas do purgatório, como também nas almas que já estão no céu. Mas as almas do purgatório não são, nós as chamamos de santas, diácono Eric. As almas santas, na verdade, não são santas ainda, porque não estão no céu. Não podem aplicar merecimento para si mesmo.
portanto, elas recebem o benefício, seja da igreja militante, formada por nós, como também pela igreja triunfante. Agora, prestem atenção. Quando as almas do purgatório vão para o céu, aí sim, se tornam intercessoras e retribuem também todos os sufrágios que nós fizemos para elas. Quer dizer que as almas que estão lá no céu, não necessariamente apenas aquelas que a igreja proclamou, canonizou, por exemplo, um santo ou beatificou um beato, não são só aqueles que vão interceder pela gente. Aquelas onde a gente usa aquela expressão, onde só Deus conheceu a fé, também podem interceder por nós, Padre Guido? Exato, né? Aliás, a igreja canoniza, mesmo que são milhares e milhares os santos canonizados, são, digamos assim, uma minoria absoluta diante de todas as almas que estão no céu e que são santas, mesmo não tendo sido proclamadas pela igreja. Aliás, a festa de Todos os Santos, que amanhã no dia 1º a gente comemora e aqui no Brasil no próximo domingo, né, ou solenemente rezaremos isso, tem a ver com isso também, né, Padre Guido? Que a gente reza por aqueles santos, inclusive, que nunca serão canonizados. Perfeito. Deixando bem claro uma coisa, Diácono Eric, que o chamado para a santidade é universal. Não é um monopólio reservado a uma categoria de pessoas. Em força do santo batismo, todos nós somos convidados a sermos santos. Padre Guido, para encerrar, vamos repetir mais uma vez que o assunto é importante, né? Queremos manter esse costume, que é um costume cristão, católico, toda a igreja reza pelos seus fiéis defuntos. Em alguns ritos específicos, na Santa Missa, por exemplo, para dar um exemplo do rito maronita, na qual eu participo, tem um costume muito belo, que o sacerdote comunga metade da hóstia consagrada, antes de todo o povo, distribui a comunhão para o povo, e a outra metade ele deixa para comungar no final, depois da comunhão de todo o povo, que é justamente isso. É uma comunhão específica para os fiéis defuntos, né? Isso é um costume bonito desse rito, que lembra os fiéis defuntos em todas as missas. Então, uma pergunta final e depois o senhor repete para a gente. A pergunta final é, passado esse período, do dia 1º até o dia 8, a gente não pode rezar pelos mortos? Sempre devemos rezar, minha gente. Os mortos, se pudessem dar uma mensagem para nós, nunca estariam pedindo de serem lembrados pelas velas, pelas flores ou pelos túmulos bonitos. Isso é bom para manter a nossa saudade deles, né? Mas se pudessem dar uma mensagem, pediriam única e exclusivamente de serem lembrados na oração, porque a oração encurta as distâncias entre eles e Deus. Principalmente a intenção da missa, né? A gente pode colocar sempre, lembrar sempre na intenção da missa, a missa aos fiéis defuntos durante todo o ano. Padre Guido, repete os passos, por gentileza, para a gente encerrar. Para ganhar indulgência. Para ganhar indulgência para os fiéis defuntos. Visitar o cemitério e rezar pelas almas. Quem não puder ir no cemitério pode ir numa igreja ou até numa capela sacramental. Confessar-se, receber a Santa Comunhão e oferecê-la pelas almas, rezar a profissão de fé e um Pai Nosso nas intenções do Santo Padre, o Papa. Esse costume, para lucrar as indulgências plenárias, sempre tem a confissão, a oração pelo Papa, a comunhão, né? A diferença é que nesse período a gente visita o cemitério, reza pelas almas, ou na própria igreja, como o Padre Guido disse, e mantendo porque a gente mantém o estado de graça através da confissão, a gente renuncia o pecado e a gente anuncia que nós acreditamos que os méritos eternos do nosso Senhor Jesus Cristo podem e vão alcançar a todos, inclusive esses que já morreram, que estão lá no purgatório aguardando nosso sufrágio, a nossa oração. Não é isso, Padre Guido? Perfeito, né? Portanto, gente, nós podemos ter um nome, sobrenome diferente da nossa família ou até da nossa nacionalidade, quando, porém, pensamos na morte, somos todos iguais. Todos temos os nossos entes queridos que apelam para a generosidade da nossa oração. Vamos dedicar o dia de finados a eles, rezando bastante para que um dia nos possamos encontrar para sempre, para toda a eternidade, na pátria do céu. Muito bem, Padre Guido. Lembrando que no artigo 988 do Catecismo da Igreja Católica, 988 e seguintes, tem a explicação correta sobre essa verdade de fé chamada Creio na Ressurreição da Carne. Está bem explicadinho, estudem o Catecismo da Igreja Católica, você acha na internet, é simples. Catecismo da Igreja Católica, no artigo 988
e seguintes, está bem explicadinho, está tudo lá. Padre Guido, nos dê a bênção que depois vou fazer o sorteio. Exato. Um abraço para o nosso amigo Francisco Barbosa, né? Que fez questão de ser lembrado, como também as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga, que sempre nos acompanham, e a família do Dr. Carlos Carvalho, Dona Cristina, e as filhas Juliana e Luciana. Para todos vocês, prezados amigos, uma semana de muita oração para as almas, sobretudo aquelas que mais precisam da misericórdia divina. Meu abraço fraterno e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Olha, não preciso nem repetir aqui, né? Não gastei tempo com isso. Nós católicos não estamos interessados em Halloween, independente de qualquer moda que venha. Isso é uma cultura pagã do povo celta que não tem nada a ver com a cultura católica. Pelo contrário, até debocha da fé católica em algumas ocasiões. Nós estamos interessados na festa de Todos os Santos, que comemoramos amanhã, e mais solenemente aqui no Brasil no próximo domingo. Estamos interessados em rezar pelos fiéis defuntos, né, que é uma coisa importante, que faz parte da fé católica. Também não estamos interessados em comemorar Reforma Protestante, 500 anos, porque não é possível comemorar pecado e cisma, né? Nós queremos apenas lamentar a divisão no corpo de Cristo, né, há tanto tempo, e rezamos pela unidade dos cristãos, que todos possamos viver sobre só um único rebanho e um só pastor, como é a vontade de Deus. Então, todos os protestantes estão convidados, inclusive nesse período, a conhecer mais sobre a fé católica. O programa Eclésia é apenas um pequeno exemplo, onde você pode conhecer isso. Quem sabe isso vai te ajudar, inclusive, a entender a fé católica, e você é convidado a voltar para a fé católica, você que é protestante, inclusive, que assiste o nosso programa, tá bom?